Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo especial na Escola de Profecia. Que a graça do bom Deus habite na sua vida. Estamos aqui para acompanhar não uma atualização profética como tal, mas hoje nós iremos compreender e entender como podemos estar preparados para os dias finais que se aproximam. Eu convido vocês a acompanharem este vídeo, pois vai ser muito, mas muito importante. Além de acompanharmos os eventos, sabermos tudo o que está acontecendo, precisamos, acima de tudo, saber como estar preparados para o encontro com o Senhor. É disto que nós iremos tratar aqui. Deixem vossos pedidos de oração e aproveito deixar aqui o pedido de oração. Estamos enfrentando uma situação de doença familiar. Pedimos para que os irmãos orem para que Deus tome isto em suas mãos e que mais rapidamente possamos sair desta situação. Agradecemos as vossas orações. Vamos então buscar ao Senhor em oração e em seguida vamos apresentar este estudo maravilhoso de como estar preparado para os dias finais. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e por tudo, Pai, que nós temos recebido de sua parte, mesmo aquilo que não conseguimos compreender. Mesmo assim, nós sabemos, ó Pai, que o teu amor não falha, que a tua justiça não falha. Aquilo que nós não compreendemos nesta terra, nós poderemos compreender na eternidade e teremos muitos motivos para agradecer. Senhor, venha estar conosco neste momento, abençoa-nos com esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Então vamos a esta mensagem. Imagine estar à beira de uma tempestade. Os ventos estão a aumentar, os céus estão a escurecer e sentes isto em seus olhos. Algo grande está a chegar. Há uma urgência no ar, mas a verdadeira questão é: está preparado? A Bíblia diz-nos que esses tempos irão chegar e muitos estão a perguntar-se o que é que devem fazer. Talvez tenham ouvido as profecias, talvez tenham visto os sinais e no fundo sabem, agora é hora de agir. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre o futuro. Vamos olhar para o que precisas de fazer agora para estares preparado. A Bíblia é clara sobre os passos que devemos dar. Estes não são apenas dicas de sobrevivência. São instruções divinas que podem proteger-te e dar-te paz no meio do caos. Portanto, quer estejas ansioso sobre o que está por vir ou simplesmente à procura de respostas, estás no lugar certo. Um tempo está a chegar em que a igreja enfrentará perseguição e aqueles que não estão preparados não conseguirão resistir. Vamos explorar exatamente o que a Bíblia diz sobre como preparar-se para os últimos tempos e os passos críticos que devemos dar hoje para proteger a tua fé, a tua família e o teu futuro. A tempestade está a chegar. Estás preparado? Fica conosco até o fim, porque o último passo que iremos partilhar é o catalisador para todos os outros. Estudo da Palavra de Deus. Meus amigos, nestes tempos tumultuosos, devemos ouvir as palavras do nosso Senhor e preparar-nos para o que está por vir. O primeiro e mais crucial passo na nossa preparação é o estudo diligente da Palavra de Deus. Como está escrito na segunda carta a Timóteo 2, verso 15, estuda para mostrar-te aprovado a Deus, obreiro que não tem de que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Mas por que este estudo é tão vital? Imagine, se puder, um soldado indo para a batalha sem saber como usar uma arma ou entender as táticas do seu inimigo. Ele seria facilmente derrotado, sim? Assim é conosco nas batalhas espirituais que enfrentamos. A Bíblia é a nossa espada, o nosso escudo e o nosso guia. Muitos entre nós acreditam que entendem a verdade, mas quando desafiados descobrem que o seu conhecimento é insuficiente. É como construir uma casa sobre a areia. Quando as tempestades surgem, ela não resistirá. Precisamos construir a nossa fé na rocha sólida das Escrituras. No livro de Oséias, o Senhor lamenta: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, verso 6. Esta falta de conhecimento não diz respeito apenas a fatos, mas a uma compreensão profunda e pessoal da vontade de Deus e de suas profecias.
Considere a parábola das virgens sábias e tolas em Mateus 25. Ambos os grupos esperavam pelo noivo, mas apenas as sábias estavam preparadas quando ele chegou. O óleo nas suas lâmpadas representa a verdade da palavra de Deus, interiorizada e pronta para iluminar o seu caminho na hora mais escura. À medida que nos aproximamos do tempo final, o estudo da profecia torna-se ainda mais crítico. Os livros de Daniel e Apocalipse não são meros relatos históricos ou visões místicas, mas sim roteiros para o futuro. Eles são como placas indicativas numa longa viagem, ajudando-nos a navegar pelos caminhos traiçoeiros que temos pela frente. Lembre-se, meus amigos, que em tempos de crise, não teremos o luxo de estudar de forma tranquila. Devemos armar-nos agora com o conhecimento da palavra de Deus, pois, como diz no Salmo 119, verso 105, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Não sejamos como aqueles que procurarão freneticamente por entendimento apenas para descobrir que é tarde demais. Em vez disso, sejamos como os bereanos, que acolheram a palavra com toda a prontidão de espírito e pesquisaram as Escrituras diariamente. Atos 17, verso 11. À medida que avançamos na nossa preparação, lembremos-nos de que o estudo da palavra de Deus não é apenas um exercício intelectual, mas uma fortificação espiritual. É a base sobre a qual todos os outros aspectos da nossa preparação devem ser construídos. Pois como podemos verdadeiramente comunicar-nos com Deus, purificar-nos do pecado ou trabalhar diligentemente por Cristo, se não entendermos primeiro a sua vontade como revelada na sua palavra? 2. Comunhão com Deus. Oração fervorosa. Nestes tempos perigosos, meus amigos, devemos reconhecer que a nossa ligação com o Todo-Poderoso é a nossa linha de vida. A oração fervorosa, uma comunhão tão profunda e sincera que abala os próprios fundamentos do céu, não é apenas uma sugestão, é uma necessidade para a sobrevivência. Imagine, se puder, uma criança perdida numa densa floresta. À medida que a noite cai e as sombras se alongam, o que faz essa criança? Não clama a ela com toda a sua força, esperando que o seu pai a ouça e venha a seu socorro? Assim devemos ser nestes últimos dias, clamando ao nosso Pai Celestial com intensidade inabalável. A Bíblia dá-nos um poderoso exemplo de tal oração na história de Jacó a lutar com Deus. Gênesis 32, verso 26, diz-nos que Jacó declarou: não te deixarei ir se não me abençoares. Este, meus amigos, é o tipo de tenacidade que precisamos na nossa vida de oração. Isso não se trata de murmurar algumas palavras antes das refeições ou de oferecer um rápido Deus abençoe antes de ir para a cama. Não, estamos a falar de oração que nos consome, oração que nos deixa mudados, oração que, como a de Jacó, resulta num novo nome, uma nova identidade. Considere a parábola da viúva persistente em Lucas 18. Jesus conta-nos sobre uma mulher que, através das suas petições incessantes, finalmente obteve justiça de um juiz injusto. Quanto mais o nosso Deus justo irá responder aos nossos gritos persistentes? Alguns entre nós, infelizmente, permanecem indiferentes a este chamado para uma oração fervorosa. Eles são como marinheiros num barco, alheios à tempestade que se aproxima, enquanto outros estão a fechar as escotilhas e a chamar ao capitão por orientação. Qual serás tu quando a tempestade atingir? Nos é dito em Tiago 5, verso 16, a oração eficaz do justo pode muito. Note a palavra fervente. Ela fala de intensidade, de paixão, de um fogo ardendo dentro das nossas almas, enquanto nos comunicamos com Deus. Este tipo de oração não é apenas sobre palavras, é sobre derramar a nossa própria essência diante do trono da graça. É sobre permitir que o amor de Cristo inunde os nossos seres.
preparando-nos para nos manter firmes no dia do juízo. À medida que avançamos na nossa preparação, lembremos-nos de que esta oração fervente não está separada do nosso estudo da Palavra de Deus, mas intimamente ligada a Ele. Pois como podemos verdadeiramente limpar-nos do pecado e nos entregar completamente a Deus, se não primeiro nos comunicarmos com Ele em oração profunda e sincera? Aproximemo-nos, pois, do trono da graça com confiança, como nos encoraja Hebreus 4, verso 16, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar na nossa hora de necessidade. Pois a tempestade está a reunir-se, e apenas aqueles que aprenderam a orar com intensidade de Jacó estarão preparados para enfrentá-la. 3. Limpeza do pecado e vitória sobre as fraquezas. Na jornada da fé, a limpeza do pecado e a conquista da vitória sobre as nossas fraquezas não são apenas um objetivo nobre, é uma questão de vida e morte espiritual. À medida que nos encontramos à beira dos últimos tempos, devemos confrontar esta verdade com uma honestidade inabalável e uma determinação firme. Mais uma vez, olhamos para a história de Jacó a lutar com Deus em Peniel. Esta não foi apenas uma luta física, mas uma luta espiritual. Uma batalha contra sua própria natureza e pecados passados. A Bíblia diz-nos em Gênesis 32, verso 28, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas o que levou a esta transformação? Foi a disposição de Jacó para confrontar o seu passado, admitir os seus erros e buscar o perdão e a bênção de Deus com todas as suas forças. Meus amigos, devemos fazer o mesmo. Imaginem um soldado a ir para a batalha com uma armadura coberta de lama e ferrugem. Ele não estaria em grande desvantagem? Assim acontece conosco se permitirmos que o pecado se acumule nas nossas vidas sem confissão e arrependimento. O profeta Joel clama-nos ao longo dos séculos. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes e voltem ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e de grande bondade, e se arrepende do mal. Joel 2:13. Este não é um apelo para a exibição exterior, mas sim para uma transformação interior. Alguns podem pensar, de certeza que os meus pequenos pecados não importam no grande esquema das coisas. Mas deixe-me dizer-lhe, assim como uma pequena fuga de água pode afundar um grande navio, também os pequenos pecados podem levar à nossa queda espiritual. Como está escrito em Cântico dos Cânticos 2:15, apanhai-nos as raposas, as pequenas raposas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas têm uvas tenras. Devemos ser como uma mulher com fluxo de sangue que se esforçou pela multidão para tocar a orla da veste de Jesus. Ela estava desesperada por cura, desesperada por purificação. Estamos tão desesperados por sermos limpos dos nossos pecados? O processo pode ser doloroso, como refinar ouro numa fornalha. Mas lembre-se, como está escrito em Malaquias 3:3, ele se sentará como refinador e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e prata, para que ofereçam ao Senhor uma oferta em justiça. Esta purificação, esta vitória sobre as nossas fraquezas, não é algo que possamos alcançar sozinhos. Exige uma entrega completa a Deus, uma disposição para o deixar trabalhar em nós. À medida que avançamos na nossa preparação, lembremos-nos que esta purificação está intrinsecamente ligada à nossa comunhão com Deus através da oração. Pois como podemos realmente nos entregar a Deus e trabalhar diligentemente por Cristo se não tivermos primeiro sido purificados e tornados vitoriosos sobre as nossas fraquezas? 4. Rendição total a Deus. Rendição total a Deus. Estas palavras podem soar intimidadoras, até mesmo assustadoras para alguns. Mas, meus amigos, esta rendição não é uma perda, mas o maior ganho que poderíamos esperar alcançar.
É a chave que desbloqueia a porta para a verdadeira liberdade e poder em Cristo. Imaginem se puderem um poderoso rio, quando flui livremente e sem obstruções, traz vida e vitalidade a tudo que se encontra pelo caminho. Mas quando é represado, restringido, torna-se estagnado e perde o seu poder. As nossas vidas são muito semelhantes. Quando retemos partes de nós mesmos de Deus, tornamos-nos como aquele rio represado, estagnados e sem poder. O apóstolo Paulo compreendeu isto bem. Em Romanos 12:1, ele nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isto não é uma oferta parcial, mas uma entrega completa de todo o nosso ser. Considere a história do jovem rico em Marcos 10. Ele veio a Jesus ansioso por herdar a vida eterna, mas quando foi solicitado a vender tudo o que tinha e seguir a Cristo, ele afastou-se triste. Estava disposto a entregar muito, mas não tudo. Quão frequentemente somos como este jovem, retendo alguma parte preciosa da nossa vida do controle de Deus? Mas o que acontece quando nos entregamos totalmente? O profeta Isaías dá-nos uma bela promessa em Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como as águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não desmaiarão. Este é o poder que vem da entrega completa. Alguns podem perguntar: é este um evento único? Não, meus amigos. Assim como o maná tinha de ser recolhido fresco a cada dia no deserto, assim também a nossa entrega deve ser renovada diariamente. Cada manhã, antes dos nossos pés tocarem no chão, devemos nos comprometer novamente com o serviço de Deus. Pense nisso como um casamento. Um casal não diz eu aceito uma vez e depois nunca reafirma o seu amor e compromisso. Não, um casamento forte requer um compromisso diário, escolhas diárias para amar e servir um ao outro. O nosso relacionamento com Deus não é diferente. Satanás, claro, luta contra esta rendição com todas as suas forças. Ele sussurra dúvidas, agita medos, qualquer coisa para nos impedir de nos entregarmos completamente a Deus. Mas devemos lembrar as palavras de Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. À medida que avançamos na nossa preparação para os tempos finais, lembremos-nos de que esta rendição completa a Deus está intimamente ligada à nossa purificação do pecado e à vitória sobre as fraquezas. Pois como podemos verdadeiramente trabalhar diligentemente para Cristo e manter-nos firmes diante das provações se primeiro não nos rendermos completamente a Ele? Quinto, trabalho diligente para Cristo. Trabalho diligente para Cristo. Isto não é uma mera sugestão, meus amigos, mas uma necessidade vital nestes últimos dias. Enquanto estamos à beira da eternidade, devemos perguntar-nos: estamos a trabalhar com a urgência e a dedicação que estes tempos exigem? Considerem a parábola dos talentos em Mateus 25. O mestre confia aos seus servos várias quantias de riquezas, esperando que as coloquem a bom uso. Quando ele retorna, não elogia os servos apenas pela sua fé, mas pelo seu trabalho fiel. Aos servos diligentes ele diz: bem feito, bom e fiel servo. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governador sobre muitas coisas. Mateus 25, verso 21. Agora imagine um agricultor que sabe que uma grande tempestade está a caminho. Ele fica sentado à espera que a tempestade chegue? Não. Ele trabalha incansavelmente para preparar os seus campos, proteger o seu gado e fortificar a sua casa. Nós também devemos trabalhar com essa urgência nos campos do Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem.
Na sua primeira carta a Coríntios 15:58, ele nos exorta: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isto não é um chamado a um esforço casual, mas a abundar, a transbordar na obra do Senhor. Alguns podem perguntar: que tipo de trabalho devemos estar a fazer? A resposta encontra-se na grande comissão dada pelo próprio Jesus, em Mateus 28:19-20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Este trabalho pode parecer diferente para cada um de nós. Para alguns pode significar pregar do púlpito. Para outros, pode ser partilhar o Evangelho com um vizinho à volta de uma chávena de café. Pode envolver o uso das nossas competências profissionais para servir em campos missionários ou apoiar aqueles que o fazem através dos nossos recursos. Qualquer que seja a forma que tome, o essencial é que estamos ativamente e diligentemente a trabalhar para o avanço do reino de Deus. Mas sejamos claros, este trabalho não é sobre ganhar a nossa salvação. Antes, é o resultado natural de um coração transformado pelo amor de Cristo. Como Tiago nos lembra, a fé sem obras é morta. Tiago 2:20. O nosso trabalho diligente é a evidência da nossa fé viva. À medida que avançamos na nossa preparação para os tempos finais, lembremos-nos de que este trabalho diligente para Cristo está intimamente ligado à nossa completa rendição a Ele. Pois como podemos realmente manter-nos firmes perante as provações e defender a liberdade religiosa se não estivermos ativamente envolvidos na disseminação do Evangelho? 6. Liberdade religiosa, uma pedra angular da nossa fé e um faro de esperança nestes tempos turbulentos. Enquanto nos encontramos à beira do cumprimento profético, devemos reconhecer que o nosso dever de defender este direito concedido por Deus nunca foi tão urgente. Imaginem, se puderem, um faroleiro que vê uma tempestade aproximar-se. Ele apaga a sua luz para conservar energia? Retira-se para os seus aposentos, esperando que os navios no mar se desenrasquem sozinhos? Não. Ele cuida da sua luz, com ainda mais vigilância, sabendo que vidas dependem do seu compromisso inabalável. Nós, meus amigos, somos esses faroleiros. O apóstolo Paulo lembra-nos em Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esta liberdade não é apenas para nós, mas uma tocha que devemos erguer alta para que todos vejam. Considere a história de Daniel e seus amigos na Babilônia. Quando confrontados com leis que restringiriam sua liberdade de adorar, não se acovardaram de medo nem comprometeram suas crenças. Em vez disso, permaneceram firmes, mesmo diante de fornalhas ardentes e covis de leões. A sua corajosa postura não apenas preservou a sua própria liberdade, mas também levou ao reconhecimento do seu Deus pelos próprios governantes que tentaram oprimir-lhes. Mas como nos engajamos nesta batalha pela liberdade religiosa? O profeta Isaías dá-nos uma pista em Isaías 58:1. Clama em alta voz, não te impeças, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Devemos estar dispostos a levantar a voz, a educar, a advogar incansavelmente pela preservação da liberdade religiosa. Alguns poderão dizer, mas com certeza no nosso mundo moderno, a liberdade religiosa não está em perigo. A eles eu digo, porém, olhem em volta. Assim como uma rã na água que está a aquecer lentamente não percebe o perigo até que seja tarde demais, nós também podemos tornar-nos complacentes face à erosão gradual das nossas liberdades religiosas. Lembre-se das palavras de Martin Niemöller,
um proeminente pastor protestante que se tornou um crítico público de Adolf Hitler. Primeiro vieram buscar os socialistas, e eu não me manifestei porque não era socialista. Depois vieram buscar os sindicalistas, e eu não me manifestei porque não era sindicalista. Depois vieram buscar os judeus, e eu não me manifestei porque não era judeu. Então vieram procurar por mim, e não havia ninguém que falasse por mim. À medida que avançamos na nossa preparação para os últimos tempos, lembremos-nos de que esta atividade pela liberdade religiosa está intimamente ligada ao nosso trabalho diligente por Cristo. Pois como podemos espalhar efetivamente o Evangelho e preparar-nos para a crise que se aproxima, se não protegermos primeiro a própria liberdade que nos permite fazê-lo? 7. Fugir para o campo. Nestes dias finais, o chamado para fugir para o campo ressoa como uma urgência crescente. Este não é um chamado ao isolamento, mas sim uma retirada estratégica das influências corruptoras dos ambientes mundanos. É um chamado para nos separarmos dos hábitos e sistemas do mundo, enquanto ainda nos envolvemos com pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Vamos direcionar a nossa atenção para a história de Ló, em Gênesis 19. Aqui encontramos uma poderosa ilustração da importância de atender ao chamado de Deus para deixar lugares de corrupção espiritual. Ló, sobrinho de Abraão, havia escolhido habitar nas cidades da planície, particularmente em Sodoma. Apesar de ser descrito como um homem justo, Ló encontrou-se cercado por iniquidade e depravação. Quando o julgamento de Deus estava prestes a cair sobre Sodoma, os anjos exortaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. Gênesis 19, verso 15. A urgência deste comando não pode ser subestimada. Ló não teve tempo para resolver os seus assuntos ou despedir-se dos seus amigos. A mensagem era clara: sai agora ou perece. Esta história serve como uma poderosa metáfora para o nosso tempo. Assim como Sodoma estava madura para o julgamento, também as cidades do nosso mundo estão a tornar-se cada vez mais corruptas e hostis à vida piedosa. As palavras do profeta Isaías são verdadeiras hoje. Ai daqueles que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem, que põem a escuridão por luz e a luz por escuridão. Isaías 5, verso 20. Mas o que significa fugir para o campo no nosso contexto moderno? Não se trata apenas de uma relocação geográfica, trata-se também de criar um ambiente onde possamos ouvir mais facilmente a voz de Deus, onde possamos educar as nossas famílias na disciplina e na admoestação do Senhor, onde possamos cultivar um estilo de vida que reflita princípios celestiais. Pense nisto. Imagine tentar sintonizar um sinal de rádio fraco no meio de uma cidade barulhenta. A interferência de toda a eletrônica e atividades circundantes torna quase impossível ouvir a transmissão claramente. Mas se levar essa mesma rádio para um campo tranquilo, de repente o sinal chega alto e claro. As nossas vidas espirituais funcionam muitas vezes da mesma forma. No entanto, deixemos claro: este chamado à separação não é um chamado ao abandono. Jesus próprio orou em João 17, 15 a 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Somos chamados a estar no mundo, mas não a ser do mundo. Isso significa que devemos encontrar formas de nos envolver com as pessoas, de sermos a luz num mundo que precisa desesperadamente do Evangelho. Podemos viver em áreas mais isoladas, mas ainda assim somos chamados a, portanto, ide e ensinai todas as nações. Mateus 28, 19.
A nossa retirada não é sobre escondermos-nos, mas sobre criar uma base de operações a partir da qual podemos realizar mais eficazmente a obra de Deus. Ao considerarmos este chamado a fugir para o campo, lembremos-nos que está intrinsecamente ligado à nossa atividade em prol da liberdade religiosa e à nossa preparação para a crise que se aproxima. Nestes tempos tumultuosos, quando o mundo parece estar a tremer nos seus próprios alicerces, somos lembrados das palavras do nosso Salvador em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Considere, se quiser, a história de uma pequena aldeia de pescadores na costa. Durante gerações, os aldeãos enfrentaram muitas tempestades, mas nenhuma como a que se aproximava. À medida que nuvens escuras se acumulavam e os céus uivavam, o medo apoderou-se dos seus corações. Mas entre eles estava um velho pescador, que começou a preparar calmamente o seu barco. Quando perguntaram por que não tinha medo, ele simplesmente respondeu: conheço o Senhor dos mares toda a minha vida. Ele nunca me falhou até agora. E não começará agora. Esta, caros amigos, é a essência da nossa esperança. Não é um otimismo cego. Não é um otimismo cego, mas uma confiança profunda naquele que acalma as tempestades com uma única palavra. À medida que enfrentamos as provações e tribulações profetizadas, lembremos-nos das palavras de Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A nossa resolução, portanto, deve ser mantermos-nos firmes nesta esperança. Mas como cultivamos tal confiança inabalável? Começa por nos mergulharmos na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Cresce à medida que nos comunicamos com Ele em oração, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós. Primeira carta de Pedro 1:7. À medida que caminhamos nestes últimos dias, sejamos vigilantes, mas cheios da paz que excede todo o entendimento. Estejamos preparados, não com medo, mas com uma armadura completa de Deus. Efésios 6, 13-17. Pois em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8, 37. Agora quero falar diretamente ao seu coração. Se você está comprometido a estar preparado, a permanecer firme na esperança que temos em Cristo, encorajo-o a afirmar esse compromisso nos comentários abaixo. Escreva a frase: Senhor, confio em Ti. Que esta seja a sua declaração de fé, a sua resolução de esperança em meio à tempestade. Lembre-se, amado, que manter-se informado e espiritualmente preparado não é um evento único, mas uma jornada contínua. É uma decisão diária de andar com Deus, de buscar o seu rosto e de alinhar nossas vidas com a sua vontade. Para apoiá-lo nesta jornada, convido a inscrever-se neste canal. Aqui você encontrará orientação bíblica contínua para navegar por estes tempos, para crescer na sua fé e para estar preparado para o que vier pela frente. Eu espero que vocês tenham chegado até o final deste vídeo e tenham aprendido muito. Estes são os passos que nós precisamos dar para que possamos assim estar preparados para o grande dia do Senhor. Que não possamos olhar os eventos finais com medo, mas com certeza, com confiança. Só assim nós poderemos triunfar. Então vamos encerrar o nosso programa com mais uma oração. Pai, certo estamos de que o Senhor cuidará da nossa vida e nos garantirá a salvação em Cristo, se nós tão somente permanecermos em comunhão consigo. Dá-nos, Senhor, uma boa noite, esteja conosco. Dá-nos, Pai, a sua paz, uma paz que o mundo não pode dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar e nós nos veremos amanhã para mais um vídeo.